Então, bom dia a todos. Vamos dar início ao workshop de tema O Mundo Mudou, o papel do RH também. Então, como se preparar para esse novo contexto? Que será ministrado por Gabriela Vilar. Agradecemos à ministrante e a todos que se inscreveram. Informamos que a partir de agora a atividade está sendo gravada. A gravação será disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração. Pedimos aos participantes que desliguem os seus microfones e suas câmeras. Além disso, pedimos que as perguntas sejam enviadas no chat ao longo da reunião. Participem da nossa campanha de solidariedade. Nessa edição, a instituição beneficiada será a Ampare. Estamos aceitando doações de cestas básicas, alimentos não perecíveis e fraldas geriátricas M&G. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. Então, agora passamos a palavra à ministrante Gabriela Vilar. Quando estiver pronta, por favor. Muito obrigada. Obrigada. Oi, gente, tudo bem com vocês? É muito estranho para mim estar num lugar onde está todo mundo com a câmera fechada, mas tudo bem, eu vou tentar conversar com vocês sem ter muita interação, então, assim, inicialmente. Mas eu vim conversar aqui com vocês um pouquinho sobre o que eu entendo, o que eu conheço, o que eu já aprendi sobre RH. Eu vou compartilhar minha tela aqui com a minha apresentação e a gente vai direcionando o nosso papo. Vocês podem me confirmar se está dando para ver direitinho aqui no chat, por favor? Sim. Tá dando? Beleza. Então, vamos lá. Gente, hoje a gente vai falar sobre o RH, né? O mundo mudou e o RH também. E a pergunta que não quer calar é: existe algum RH preparado para o novo normal? Assim, o mundo já estava passando por muitas mudanças quando o coronavírus chegou. E com a vinda do coronavírus também houve uma demanda ainda maior por essas mudanças e por essa resposta rápida. Então, basicamente, a gente está no mundo do RH onde tudo é muito incerto, onde a gente está vivendo problemas de pessoas que antes a gente não vivia, e um problema acumulado, né? Porque a gente já tinha um gap muito grande entre o que era esperado das pessoas pelo mundo dos negócios e o que as empresas entregavam. Agora, então, o coronavírus ficou mais um desafio grande pela frente e eu vou tentar dividir um pouquinho com vocês de alguns drivers, algumas coisas que eu aprendi ao longo do tempo em relação a esse assunto. Mas, antes de tudo, eu quero me apresentar para vocês. Meu nome é Gabriela Vilar. Eu sou apaixonada por resolver problemas de pessoas, assim, desde que eu entrei na UNB, né, em 2013. Eu sou egressa do curso de administração da UNB, entrei em 2013, fiquei até 2018, e desde que eu entrei, eu estagiei, né, fiz alguns estágios em áreas diferentes, e a área que mais me apaixonou foi o RH, assim. Foi onde eu percebi que eu estava conseguindo combinar quem eu era enquanto pessoa e o que eu fazia de melhor, né, enquanto profissional. Então, para mim, foi muito importante descobrir isso e direcionar minha carreira ainda dentro da universidade, porque eu pude aprender com os melhores, né? Então, eu pude aprofundar nos temas que eu queria aprofundar, pegar mais matérias, me aproximar dos professores. Foi muito importante para mim ter essa bagagem que hoje eu utilizo de maneira profissional. Hoje, eu estou finalizando um MBA em gestão de pessoas na USP, então eu realmente sou apaixonada por essa área. Assim, quando eu fiz meu TCC, eu fiz o TCC no caminho de cultura organizacional e agora eu estou num caminho de atratividade organizacional nesse MBA. E quando eu me formei na UNB, eu comecei a atuar como recrutadora na UI Soluções, eu trabalhava com processo seletivo, e agora passei 2 anos lá, 1 ano como recrutadora, olhando para processo seletivo, e 1 ano como gestora de marca empregadora, né? Employer Branding, que é um assunto novo que o RH também que no RH está ganhando muita força, e hoje eu sou analista de pessoas e cultura na Elo Group, com um olhar mais generalista, mas com um foco grande em gestão do desempenho, clima, cultura e pesquisas corporativas. Então, eu já passei aí por algumas
frentes do RH, já descobriu um pouquinho sobre tudo, sobre quais são os desafios. Tem coisas que são muito similares tem alguns desafios que são muito similares entre uma empresa e outra, e tem coisa que é muito diferente. Então, o que a gente pode já se apropriar, já aprender enquanto RH para poder estar pronto para o desafio que vier dentro das organizações, né? Então, bom, gente, vamos iniciar o nosso papo, quis me apresentar para vocês antes, mas para poder quebrar o gelo, eu queria que vocês participassem, assim, de uma enquete rápida, É bem simples, vocês vão pegar esse QR Code ou entrar nesse site, www.menti.com, e digitar esse código, e lá vão ter 2 perguntinhas que vão ajudar a gente nesse papo. Eu também vou responder aqui. Então, podem ir lá. O QR Code vai direcionar vocês para o site e vocês vão digitar esse código. E aí eu vou parar de projetar rapidinho, porque eu vou precisar passar isso para vocês aqui. Tem 7 pessoas, 8, 9, vamos lá. Opa, desculpa, tirei o código, vou colocar aqui. É 94141228, mas eu vou colocar aqui, 94141228. Já tem 12 pessoas, 13. Olá, pessoal, para quem está entrando, a gente vai fazer um aquecimento rápido aqui nesse site que eu mandei no chat, www.mente.com, com esse código para a gente conseguir tirar algumas ideias aqui no começo. Vamos lá, gente, eu já vou... Eu vou esperar mais um minutinho, ver se alguém entra. Mas eu acho que eu já vou passar para o próximo slide para a gente não ficar muito tempo preso aqui. Então, vamos lá. Como o mercado de trabalho se define para você no mundo atual? Então, escrevam aí 3 palavrinhas que para você é um resumo do mercado de trabalho hoje. Pode ser qualquer coisa, tá, gente? Não existe certo e errado, não existe, tipo... Escrevam aí 3 palavras sobre o mercado de trabalho para você hoje em dia. E aí vai formando aí uma nuvem de palavras. Aí eu vou projetar minha tela aqui para vocês verem. Não sei se para vocês está aparecendo. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Show. Então, competitivo aí tem sido a palavra que mais está aparecendo, né? Legal, tá entrando aí as palavrinhas da galera. Então tá, competitivo é a palavra que mais apareceu, desafiador também, exigente também. Então aí a gente já vê, né, gente, só por essas 3 palavras que mais apareceram, a gente já vê que não tá fácil para ninguém, né? É de competitivo, desafiador, difícil, complexo, incerto, muita coisa, né? Difícil. E aí vem a parte mais de tecnologia, mais de inovação, amplo, diverso, instável, técnico, flexibilidade, afunilado, especialização, competitivo, tem muita coisa. Eu acho que o mercado de trabalho hoje, ele reflete muito o mundo atual, né? Que é um mundo que a gente está em constante mudança, é um mundo onde precisa se adaptar a tudo a toda hora, onde a gente tem acesso à informação diferente a toda hora.
Então, eu acho que o mercado de trabalho, ele acompanha a velocidade do mundo, então ele é um reflexo, né, da sociedade que a gente está. Mas tudo que vocês colocaram aqui, infelizmente ou felizmente, né, é o que acontece mesmo. Então, é um mercado exigente, seletivo, competitivo, desafiador, que tá afunilado, que é complicado, que é concorrido, que precisa de qualificação, que precisa de gente especializada. Enfim, vocês estão no caminho, é isso aí. Vamos ver se a gente consegue melhorar esse mercado de alguma forma, né, enquanto RH. Imagino que vocês tenham minimamente um interesse sobre esse tema para estarem aqui. Então, próxima perguntinha, a última. O que o RH precisa ter no mundo atual, pensando em atender esse mercado? Mais 3 palavrinhas aí do que o RH precisa para atender esses negócios de uma maneira boa, de uma maneira foda. Desculpa a palavra. Massa. Massa. Legal, gente. Vocês consideram que um RH, para estar preparado para atender um negócio do mundo atual hoje, precisa ter muita empatia, muita diversidade, muita estratégia, muita flexibilidade, inovação, compreensão, planejamento, criatividade, treinamento, praticidade, adaptabilidade. Peraí que as coisas estão mudando aí. Vou ver se é algo muda. Compreensão, precisa ser um RH dinâmico, precisa de sagacidade, precisa de consciência, compromisso, de jornada, inclusão, muito massa, gente. Eu acho que a gente vai passar por alguns pontos muito atrelados a isso nesse nosso papo aqui hoje. Vou voltar para a minha apresentação. Acho que a gente conseguiu dar uma aquecida boa para começar a entrar, né, no caminho desse papo aqui. E agora a gente vai trocar a ideia um pouco mais específica mesmo sobre tudo. Então, vamos lá. Gente, quando a gente fala de RH hoje, no mundo atual, é um desafio muito maior do que parece. Antes, eu acho que o RH era percebido, né? RH, gestão de pessoas de cultura, área de people, enfim, independente do nome que é dado, o RH era percebido como uma fonte, né, de processos. A gente replicava processos e tirava pedidos que chegavam do mundo corporativo. Então, eu preciso de uma vaga, faz para mim. Aí a recrutadora ia lá, começava a procurar a pessoa, achava a pessoa entrava. Era uma esteira, assim, sabe, gente, de execução de processos. Depois, começou a se falar um pouco mais de estratégia dentro do RH, começou a ter mais foco em qual era o resultado que o RH estava entregando para o mundo, né? Hoje em dia, muito mais do que isso, a gente precisa saber qual é o resultado que a gente está entregando na vida das pessoas. Ainda mais no mundo que a gente está hoje, com o coronavírus, com as pessoas trabalhando de casa, em sua maioria, é muito difícil separar a vida pessoal da vida profissional. Então, de que forma o RH pode fazer com que isso seja, né, juntado assim, da melhor maneira possível para que a pessoa não fique num burnout ou numa situação de insatisfação com a empresa, né? Até porque, hoje em dia, o mundo é tão globalizado, a pessoa pode trabalhar de qualquer lugar para qualquer lugar, né? Então, hoje em dia, as nossas barreiras físicas caíram. Então, como as empresas conseguem ser realmente atrativas e fazer as pessoas se sentirem em paz e conectadas no lugar que elas estão, sem acabar
perdendo os seus melhores talentos para outras empresas, né? Então, o desafio do RH hoje é muito maior do que parece, porque o RH precisa pensar em destravar carreiras e negócios, mas muito mais que isso, o RH precisa destravar potenciais humanos. Então, hoje não se fala mais do colaborador como empregado, né? Se fala do colaborador como um potencial, uma pessoa potencial que está na empresa e que o RH precisa começar a destravar esse potencial dessa pessoa enquanto pessoa para depois ir para um caminho profissional, social e de impacto positivo na sociedade como um todo. Eu sei que pode parecer meio inspiracional aqui esse papo, né, essa conversa, e vocês acharem que isso não funciona muito na prática, mas nas maiores empresas isso é a tendência, tá? É isso que está acontecendo. Hoje em dia, a nossa geração, a geração assim, né, minha e a de vocês, que provavelmente são de uma geração mais nova, a nossa geração, a gente quer trabalhar em empresas com causa, em empresas que permanecem, que fazem que fazem do futuro algo que realmente é factível, que não estraguem o futuro. E a gente quer ser feliz no trabalho, a gente não quer necessariamente construir uma carreira de 10, 15 anos dentro de uma empresa que a gente não se identifique, só para não ser demitido igual, por exemplo, era com os nossos pais, nossos avós. Então, hoje a gente percebe que é possível ser feliz sim no trabalho e que existem muitas empresas que prezam por isso. Então, a gente tende a escolher essas empresas e a gente aprendeu a olhar para as empresas e dar um match com o que a gente acredita. E não só pegar a oportunidade que tiver aberta para a gente. Claro que isso vai mudando também, tá, gente? Ao longo da trajetória profissional das pessoas, geralmente o primeiro emprego é algo que a gente tende a ser menos exigente, mas ao longo da trajetória profissional isso vai aumentando muito, essa exigência. Então, é muito importante o RH olhar para a trajetória profissional das pessoas como um todo, para aumentar a retenção, para aumentar o tempo dessas pessoas dentro da organização, para poder melhorar a experiência, para poder fazer essas pessoas serem promotoras da empresa, enquanto marca empregadora mesmo, então, serem pessoas que indicam aquela empresa como um lugar para se trabalhar, e também como uma marca comercial. Hoje em dia, a gente já existem provas, assim, né, que um trabalhador feliz, né, uma pessoa que está feliz no lugar onde ela trabalha, ela consegue até vender melhor os produtos de uma empresa. Gente, eu estou falando aqui, mas vocês podem abrir o microfone, tirarem dúvida, mandar dúvida no chat, tá? Eu não pretendo ficar só eu falando aqui, vocês podem contribuir também se vocês quiserem, tá bom? Fiquem à vontade. Então, caminhando aqui, então, beleza. A gente precisa ter noção do tamanho desse desafio para poder entender que a gente constrói melhores empresas, melhores companhias, através da construção de melhores pessoas. Então, não dá para a gente separar hoje negócio de pessoas. Hoje em dia, os negócios são construídos por pessoas e são dependentes de pessoas. Então, cada vez mais a gestão de pessoas tem ganhado um espaço dentro dos assuntos estratégicos dentro da organização e tem se provado como um dos grandes diferenciais competitivos de grandes empresas. Então, o que faz um negócio ser muito bom são as pessoas, os conhecimentos que elas acumulam, os relacionamentos, o formato de trabalhar. Então, é isso que faz uma empresa ser uma grande empresa. Existe uma frase que eu gosto muito, 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 que é: a cultura como a estratégia de café da manhã. Então, ou seja, né, o que é isso? Uma cultura organizacional é capaz de quebrar qualquer estratégia organizacional que esteja desalinhada com a cultura no café da manhã, assim, de uma maneira simples. Por quê? Porque a cultura é o que existe de intangível, né? A forma de tudo acontecer, tangível e intangível, é a forma de tudo acontecer. Então, não importa se você tem a melhor estratégia, os melhores indicadores, se aquilo não conversar com as pessoas, com o que elas acreditam, com o que elas vivem no dia a dia, não vai dar certo. Então, cada vez mais, a área de estratégia, a área de pessoas andam lado a lado na construção de grandes negócios, né? Então, tá bom. Hoje em dia, a gente também fala muito sobre inovação, performance, diferenciação, conhecimento técnico avançado, bons resultados financeiros, grandes empresas, abrir, quem sabe, um IPO, ir para um caminho ali de melhores resultados, de ser uma das melhores empresas para se trabalhar, de
ser uma empresa muito valiosa. E não é só sobre isso hoje. Se a gente olhar só com esse olhar, sob esse ponto de vista, para os desafios da organização, as empresas vão ficar para trás. É preciso olhar para crescimento pessoal, para a identificação que as pessoas têm com a empresa, com o grau de pertencimento que elas têm dentro da organização que elas fazem parte. É preciso um olhar de empatia, acolhimento, é preciso boas perspectivas de futuro e impacto positivo para as pessoas se sentirem engajadas a alcançarem essa inovação, performance, diferenciação, conhecimento e bons resultados financeiros. Então, é como se hoje tudo precisasse convergir para um bom ambiente de trabalho, para que as pessoas deem o seu melhor para alcançar bons resultados. Não é mais, hoje em dia não existe mais, assim, via de regra, essa estrutura de comando e controle, onde um manda e o outro obedece. Não, hoje em dia é tudo muito co-criado, as coisas mudam muito rápido e é preciso gerar toda essa empatia, esse acolhimento e perspectivas para que as pessoas se engajem dentro de um projeto, dentro de uma organização. Até porque, gente, foi-se um tempo também em que as empresas olhavam só para o seu quadrado, né? As companhias que pensam em crescimento sem levar em conta o impacto do seu negócio na vida das pessoas e do planeta, elas estão com os dias contados. Assim, isso não sou eu que estou dizendo, tá? Isso são grandes empresas, grandes pesquisas que apontam sobre em relação a esse futuro dos negócios. Então, ó, primeira notícia ali: mais empresas irão adotar posturas e atitudes em relação a debates políticos e sociais. E isso promete ser um importante fator de atratividade de talentos. 74% dos empregados esperam de suas empresas uma postura mais ativista. Então, hoje, também é uma característica muito da nossa geração, a gente não quer estar em lugares onde a gente não se identifica ou que vão totalmente de encontro ao que a gente acredita e ao que a gente espera em relação ao futuro, tá? Vocês podem ver que está muito normal, cada vez mais, empresas se posicionarem sobre causas sociais, sobre serem defensoras mesmo de questões de diversidade e inclusão. E isso é muito importante. Isso é uma forma da gente conseguir diminuir o grande gap que existe hoje no mercado, tá? Então, aí entra o grande papel social das empresas. Não é mais sobre, a gente não imprime tudo que a gente precisa, a gente planta árvores, não é mais sobre isso. Assim, não adianta plantar árvore se uma pessoa vai ser discriminada dentro da sua empresa. Hoje em dia, a gente precisa de uma postura muito mais ativista e firme das empresas. Segunda notícia ali: empresas estão deixando de gerenciar apenas experiências de trabalho e passam a gerenciar também experiências de vida dos seus colaboradores. 23% melhoraram sua saúde física e mental e 21% tiveram aumento de colaboradores engajados com alta performance. Então, assim, gente, saúde mental já era um tema muito forte, já é um tema que vem crescendo ao longo dos últimos 10 anos, e principalmente com a pandemia, essa pauta ficou assim batida. Não existe hoje um RH, né, que seja estruturado e que não tenha ações de cuidado com o colaborador, ações de saúde mental e ações que olhem para esse colaborador como uma pessoa que precisa de um cuidado e não só uma pessoa que não tem sentimentos, não tem problemas e que precisa entregar resultados no futuro, tá? Então, é muito importante o RH também estar envolvido nessas questões de discussões de saúde física e mental e assim, muitas vezes, né, antes existia o preconceito de que isso não servia para nada, apenas para gastar dinheiro, mas hoje a gente já vê, né, isso voltando em termos de resultado para as organizações com melhor engajamento e alta performance, tá? Assim como a diversidade também gera mais resultados para as organizações. A gente precisa fazer só pelos resultados que geram? Claro que não, a gente tem que fazer, né, pela motivação que gera tudo, mas é muito importante ter esse poder de barganha de quando a gente vai discutir, né, sobre iniciativas de gente, sobre o quanto isso também dá resultados financeiros para o negócio. Porque, querendo ou não, para um negócio ser sustentável até para as próprias pessoas, né, precisa haver esse tipo de discussão. Próxima notícia: ESG promete crescer exponencialmente nos próximos anos.
70% de investidores disseram ter aumentado significativamente seu investimento em ESG por conta da pandemia. 90%, esses números, né, sobem para 90% se a gente considerar apenas investimentos em grandes empresas. Então, eu não sei se vocês sabem, né, o que é ESG, mas é um compromisso, né, com governança, com o social, com o meio ambiente, que faz com que as empresas se posicionem melhor quando elas têm esses compromissos voltados, né, para a sociedade, e isso posiciona melhor até mesmo em questões de investimento como um todo. Eu vi que mandaram aqui no chat, antigamente até tinha uma visão de QBT paliativo, exatamente. Hoje em dia o RH precisa muito mais ser preditivo, né? Ele precisa ser um RH onde a gente faz ações, onde a gente busca ações e um ambiente para os colaboradores que seja satisfatório para que eles não... para que isso seja ao longo de toda a jornada, né? Para que isso perpedure. E não somente quando a bomba já estourou, a gente vai lá e faz uma massagem, a gente vai lá e faz um alongamento, uma ergonomia. Não dá. E principalmente quando a gente olha para o momento que a gente está, né, de trabalho remoto ou híbrido, como é que a gente consegue fazer isso com todos os colaboradores dentro de suas casas, né, de maneira escalável? Então, é um grande desafio do RH também. Mas beleza, gente, tem uma noção de todos esses desafios, né? De cara, a gente precisa tem que sair do impacto desde a pessoa até profissional, social, até o impacto positivo na sociedade como um todo. A gente precisa ter esse olhar, né, de construir pessoas para que elas construam os negócios. A gente precisa voltar o nosso olhar para o crescimento pessoal dos colaboradores, para identificação, pertencimento, empatia, acolhimento. A gente tem aí todos esses dados, né, de empresas que precisam olhar não só para os seus resultados, mas para os seus colaboradores, para o que está acontecendo, né, no mundo como um todo e se posicionar para isso. Beleza, a gente sabe, é difícil, a gente tem todos os desafios, mas quais são, de fato, os potenciais que a área de recursos humanos precisa destravar hoje? Se vocês já forem profissionais da área ou querem entrar para esse caminho de recursos humanos, para essa área de pessoas, se vocês precisassem começar amanhã um novo projeto na empresa de vocês, no site de vocês, quais são os potenciais que vocês precisariam destravar? Qual caminho seria legal seguir? Quais são os drivers que vocês podem ter nessa área? Eu trouxe aqui algumas para vocês, tá? Baseado com o que eu já vivi e já aprendi também. Então, quais são esses drivers que vão fazer com que a área de RH se torne mais estratégica e consiga atender melhor o negócio? Vamos ver. Primeiro driver, gente, autenticidade. O primeiro passo para que as pessoas, os negócios, as empresas atinjam o seu potencial é abraçar aquilo que os torna únicos. Até porque não tem receita de bolo. O que funciona para um pode não funcionar para os outros. Enquanto as empresas conscientes e os RHs reais precisam valorizar a autenticidade, eles respeitam os ritmos e jornadas de cada um. É preciso destravar a ousadia. Então, gente, hoje, a empresa que não tem um diferencial, que não é autêntica, que não se mostra enquanto empresa, enquanto bandeira, ela fica para trás, sabe? Hoje em dia, se você quer os melhores talentos, se você quer estar se você, enquanto empresa, quer os melhores talentos, você precisa atrair talentos que estejam de acordo com a sua cultura organizacional. Precisam ser talentos que concordem com as suas posturas, que comprem a sua briga, que queiram fazer parte, né, daquela história. Não é mais uma coisa tipo, eu vou oferecer mais o mesmo e quem quiser aí, entra, porque o mercado de trabalho está foda. Realmente, o mercado de trabalho está muito competitivo, mas também, hoje, mais do que nunca, as pessoas escolhem empresas muito mais do que as empresas escolhem pessoas, tá, gente? Então, hoje em dia, a gente tem poder nas nossas mãos. A gente tem a Glassdoor, a gente tem o LinkedIn, a gente tem o Indeed, sites onde a gente avalia empresas, onde a gente sabe como é trabalhar lá, sem precisar entrar lá.
Então, hoje em dia, as pessoas têm muito mais informações do que tinha antes. Hoje em dia, as empresas têm sites que contam como é que é o dia a dia, que tem filme, que tem vídeo, que tem foto, que tem depoimento, que tem descrição da vaga e benefício que você vai fazer, quais são as coisas deles. Antigamente, gente, era tipo assim, cara, eu preciso de um vendedor e acabou. Tipo assim, se você perguntar o que você vai ter além disso, sorry. Tipo, hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia as pessoas têm todo o poder para decidir aquilo que elas querem enquanto vaga e também aquilo que elas querem enquanto empresa. Assim, qual é a empresa que vai entrar, que vai ser de acordo com os meus ideais, com o que eu acredito de futuro, como vai contribuir. E por mais que não seja necessariamente para entrar, isso também é muitas vezes para investir, para poder admirar, para saber cases. As empresas autênticas, né, são geralmente empresas muito diferenciadas, principalmente quando a gente olha para startup hoje em dia. Por que Nubank, por que o Quinto Andar, iFood, Magazine Luiza, enfim, quando a gente olha para essas empresas que são grandes empresas e que são muito bem posicionadas, elas têm coisas que outras não têm. Que você bate o olho e sabe que aquilo é da Quinto Andar, aquilo é do Nubank, justamente por essa autenticidade, para eles comprarem, né, esse olhar para si como uma grande oportunidade de destravar a ousadia e de trazer pessoas engajadas com as mesmas coisas que elas acreditam para fazer as coisas acontecerem. Próxima coisa, diversidade e inclusão. Gente, empresas que não discutem sobre diversidade e inclusão já estão muito para trás no mercado. Tipo assim, diversidade e inclusão está em todas as discussões de RH, está em todas as discussões de inovação, está em todas as discussões de como isso impulsiona potenciais financeiros, tá? A gente teve aí um caso, né, recente da XP com essa foto de todo mundo com a mesma cara, eles foram cancelados. Hoje em dia também temos a cultura do cancelamento, né? As pessoas se posicionam na internet, as pessoas demonstram seu grau de insatisfação em relação às empresas. Hoje em dia todo mundo pode opinar sobre tudo sem sair do lugar, sem, tipo, a altura de um clique, né? Então, é muito necessário esse olhar de diversidade e inclusão, pensando em realmente destravar o plural que existe dentro do mundo. Assim, não dá mais para a gente construir empresas com as mesmas caras, da gente querer construir produtos para o mundo sem ter um pouquinho de cada mundo dentro do mundo organizacional, né? Então, o potencial de uma ideia, de uma empresa ou de uma sociedade inteira só acontece de verdade quando a gente mistura formas de pensar, agir e visões de mundo que somam. Empresas que não entendem isso ficarão para trás. Afinal, não tem como falar de nós sem nós. O futuro deve ser para todos e feito por todos. Então, gente, muitas coisas, assim, tem muitos cases, muitos videozinhos na internet que mostram o quanto é importante você ter um time diverso que vai pensar em produtos, em soluções diversas, para que atendam todo mundo. Eu, enquanto mulher, se um produto é criado só por homens e é vendido para todo mundo, pode ser que eu, enquanto mulher, se fizesse parte dessa equipe, eu trouxesse uma contribuição em relação à minha visão de mundo, à minha trajetória, à minha jornada, que pudesse deixar esse produto muito mais escalável. A mesma coisa quando a gente pega, né, outros perfis, como pessoas com deficiência, ou pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+. Então, hoje em dia, querendo, é muito importante falar sobre diversidade e inclusão. O futuro precisa contar com todo mundo, a gente precisa aprender, né, o nosso papel enquanto RH de diminuir as barreiras que existem no mundo, que são históricas, que são estruturais, e fazer com que a diversidade se torne cada vez mais real no mundo dos negócios, porque isso é muito importante para as pessoas, para o pertencimento, para a identificação pessoal, enfim, é uma lista imensa, né, de benefícios que a diversidade e inclusão traz para uma organização. Próximo ponto, visão de futuro.
Gente, inovação só é inovação quando é sustentável. A gente precisa ter uma visão de futuro, né? Para poder enxergar potencial em algo que tenha. A gente só enxerga potencial em alguma coisa que tem visão de futuro, principalmente no mundo dos negócios. Vocês vão ver isso quando vocês começarem a investir, não sei se tem alguém que já investe e tudo mais, mas a gente, quando vai investir, apostar tudo numa empresa, a gente precisa ver se aquela empresa é sustentável, se no futuro ela vai ainda trazer bons resultados. A mesma coisa quando a gente vai, né, escolher uma organização que a gente vai fazer parte. A gente não quer entrar numa organização hoje que daqui a um mês vai cair de posição ou que vai falir. Então, a gente precisa de visão de futuro dentro dos negócios, a gente precisa que todas as ideias reflitam a realidade do mercado, das pessoas e do planeta. A gente precisa sempre pensar com a lente do amanhã, conhecer o futuro e caminhar para esse futuro. Então, assim, precisamos destravar a visão. A gente, enquanto RH, não pode mais pensar somente com o olhar de pessoas. Tipo, parece meio estranho, né, falar sobre isso, mas beleza, enquanto RH, a gente precisa sim ser o guardião das pessoas, o guardião da cultura, as pessoas que vão chegar e falar o que faz sentido ou não faz sentido para as pessoas de uma organização. Mas a gente não pode construir soluções, projetos ou iniciativas de RH que não estejam alinhadas com trends do futuro, com trends do negócio. Então, assim, tudo que a gente for construir precisa servir ao negócio, ao core business da empresa, né? Quando a gente fala de negócio, a gente está falando aquilo que realmente faz com que a empresa existe, né? Exista. Aquilo que ela foi feita para resolver. O problema que ela resolve, a questão que ela busca, né? Então, o RH precisa ter essa visão de futuro em relação a quais impactos uma decisão ou um projeto vai ter e como isso conversa com o futuro da empresa, como isso conversa com boas contribuições para o negócio como um todo. Desenvolvimento. Gente, alcançar potenciais exige pensar de maneira holística, analisando todo com zoom out e não só olhando sobre um ponto. O mundo hoje opera de maneira conectada, é preciso saber surfar nas melhores áreas de conhecimento. Essa é a mentalidade do futuro, destravar o conhecimento. Ou seja, não dá para hoje você ser um RH se você não pensar no desenvolvimento dos seus colaboradores, se você não pensar, né, na capacitação constante deles. Hoje em dia, né, eu vi que vocês colocaram lá na nuvem de palavras, especialista. Realmente, gente, tipo, existem muitas posições hoje onde precisa de um conhecimento bem especialista, bem técnico sobre tudo. Mas até para esses conhecimentos técnicos, até para essas áreas, para esses cargos que demandam muito conhecimento técnico, não tem como você fugir do generalismo, assim, não tem como você fugir de alguns conhecimentos básicos sobre o todo que você precisa. Por exemplo, eu sou especialista em RH, a minha atuação é RH, mas eu preciso saber discutir sobre tecnologia. Eu preciso saber entender o que é uma linguagem de programação, como é que é um modelo, né, uma infraestrutura de tecnologia, para eu poder falar com os meus gestores, para eu poder discutir com eles sobre vagas, sobre perfis, sobre atração de candidatos, sobre gestão de talentos, sobre como essas pessoas vão ser desenvolvidas na empresa. Então, a gente precisa ter um pouco do conhecimento de tudo. Tecnologia é uma coisa que não dá para ficar de fora, né, dessa discussão. Eu também, enquanto RH, preciso programar algumas coisas, preciso ter conhecimento de dados, preciso aprender a entender o que os dashboards estão dizendo para mim e para o negócio. Então, cara, hoje em dia, mais do que nunca, o desenvolvimento constante é algo que o RH deve olhar. Como que a gente vai preparar as pessoas para todos os desafios que a gente tem no mercado? Para vocês terem uma ideia, gente, uma das maiores dores do RH hoje temos, em geral, tá, em grandes organizações, principalmente aquelas que usam da tecnologia como meio ou fim. Hoje a gente tem muito mais vagas abertas do que pessoas sentadas em vagas de tecnologia, tá? Então, desenvolvedores, analíticos, cientistas de dados, engenheiros de dados, assim, são mais vagas abertas do que pessoas dentro da empresa. Não só por rotatividade, porque essas pessoas são muito assediadas no mercado, né? Mas também por crescimento de projetos. Cada vez mais tem
projetos, oportunidades, resultados sobre essas áreas, e a gente precisa contratar as pessoas assim que nem comprar água para a empresa, entendeu? Então, como a gente consegue criar esse desenvolvimento desde dentro de casa? Muitas vezes as pessoas que a gente acha no mercado não estão prontas, porque as pessoas prontas já estão em outras áreas. Então, como é que a gente consegue desenvolver as pessoas que entram ou fazer uma trajetória, né, de carreira, uma movimentação de carreira dentro, sem precisar buscar no mercado? Às vezes uma pessoa dentro da própria empresa já está se desenvolvendo nesse assunto e pode vir para esse desafio. Enfim, o RH precisa pensar nesse desenvolvimento como um todo. E além desse olhar mais específico em relação às tendências do mercado, tem também o fato de que hoje em dia, quando a gente entra numa empresa, a gente espera um onboarding estruturado, né? A gente espera um treinamento que conte um pouco mais sobre a história da empresa, sobre a cultura, sobre como é que é aquele desafio, sobre o que eu preciso fazer na minha cadeira, na minha tarefa. Então, assim, a gente realmente cada vez mais precisa pensar no desenvolvimento e em destravar o conhecimento das pessoas que fazem parte da organização. Outra coisa, galera, não tem como a gente falar de RH ou de organizações hoje sem a gente falar de impacto. O mundo é escalável hoje em dia. Os potenciais precisam acontecer por inteiro. Ninguém mais cai naquele papinho, né, de atitude de fachada ou de falta de posicionamento. O mundo hoje tem pressa por transformações concretas e o futuro se faz no presente. Então, o RH tem que ter o compromisso de destravar a transformação. Então, como a gente vai preparar as pessoas para que elas estejam prontas para comprar essas soluções escaláveis, essas soluções encantadoras, essas soluções que vão trazer mais clientes, que vão fazer as empresas crescerem. Então, hoje, as grandes empresas, as maiores empresas que a gente tem, as empresas mais valiosas, elas são empresas que resolvem problemas de fato, né? Então, cara, a Uber resolveu um grande problema de mobilidade urbana que a gente tinha. A Quinto Andar resolveu um problema de segurança, né, de aluguel e compra de imóveis e de facilitação desse contato, de você muitas vezes não precisar nem ir no lugar para você poder visitar esse lugar. Enfim, hoje todas as soluções precisam ser escaláveis e as pessoas estão no centro, né? Seja como colaboradoras ou como clientes. Então, é muito necessário que o RH se torne parceiro dessas iniciativas que o negócio exige para que as transformações aconteçam de fato desde o primeiro dia que a pessoa pise na empresa. Ou melhor, desde antes das pessoas pisarem na empresa. É muito importante que as pessoas já saibam qual é o papel daquela empresa no mundo, o que se espera daquela cultura antes mesmo de estarem dentro da organização para já chegarem alinhados nesse sentido. Tá bom, conversei com vocês sobre cinco maiores drivers, né, que são importantes a gente ter quando a gente fala de RH, como é que está o mundo hoje, como o RH está conversando com essas novas tendências do mundo e tudo mais, mas como isso se aplica de fato em times de RH, né? Como a gente, enquanto gestores de RH, pode fazer as coisas acontecerem de uma maneira sustentável, sem que o colaborador faça isso, né? Tipo, jogue tudo para o alto e canse, saia e a gente perca grandes talentos. Então, como a gente faz? A gente pega esses potenciais essenciais, né, esses 5 passos básicos que eu trouxe para vocês e cruza, né, com as frentes do RH. Então, exemplos, tá, galera? Autenticidade. A gente precisa pensar a experiência do colaborador de maneira personalizada, reconhecendo os indivíduos ao longo da jornada. Então, a gente tem que pensar na jornada do RH como um grande círculo, sabe? As coisas estão andando em círculos, assim. A pessoa entra, ela se desenvolve, ela trabalha, ela passa por progressões de carreira, ela passa por crescimento na carreira. No momento ela sai da empresa, pode ser que ela entre de novo. Cada vez mais as pessoas, hoje em dia, tem pessoas que entram e saem da empresa, assim, que entram, consomem, vão buscar conhecimento e repertório fora e depois voltam. Tipo, isso é muito normal. Então, como é que a gente consegue também pensar de maneira personalizada, né? A partir do momento que a gente tem diversidade nas organizações, que a gente tem pessoas com perfis super diferentes, porque é muito fácil, gente, quando a gente tem ali
todo mundo dentro do mesmo molde, da mesma caixinha, geralmente essa galera gosta das mesmas coisas, entendeu? Mas e quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de pessoas com deficiência, pessoas com necessidades diferentes, pessoas que muitas vezes não têm condição de ir para o trabalho todos os dias, por exemplo. Enfim, como que a gente consegue pensar na experiência de uma maneira personalizada? Para mim, qualidade de vida não é ter terapia no trabalho, é ter um dia em pé, entendeu? Algo que realmente vai me trazer uma oportunidade de fazer um exercício físico, que é o que me desestressa, por exemplo. Então, assim, como que a gente vai atender em empresas de 10, 15 mil funcionários, de 500? Como a gente consegue, né? Desde a empresa que tem 5 até a empresa que tem 5.000 funcionários, atender de maneira autêntica os perfis que existem dentro daquela organização para que a gente mantenha os talentos e atraia novos talentos. 2, diversidade e inclusão. A gente precisa fomentar e consolidar um espaço diverso e inclusivo, que abraça as maneiras de pensar e os novos pontos de vista. Então, assim, cara, a gente não é mais sobre só, eu tenho políticas de diversidade. É como que isso é vivido no dia a dia? As mulheres estão na liderança? Dentro da liderança da empresa, existem pessoas negras? Assim, sabe? O retrato da liderança é o retrato da operação? Porque senão as pessoas não vão se enxergar com visão de futuro dentro daquela empresa, não vão se enxergar realmente pertencentes. Quando uma mulher passa por uma situação de assédio num projeto ou dentro da empresa, como isso é tratado? Então, assim, cara, diversidade e inclusão tem um papel que realmente puxe todas essas discussões, sustente isso de uma maneira onde seja possível trabalhar bem com todas as frentes e de maneira coerente, não mais de fachada, né? Visão de futuro. O time de pessoas precisa ser, para alcançar, né, esse potencial essencial de visão de futuro, o time de pessoas precisa ser uma membrana de conexão com o mundo exterior, provocando e inspirando negócio e comportamentos. Então, assim, cara, a gente precisa pensar como uma área estratégica. A gente precisa inspirar não só o nosso negócio, mas o negócio, assim, o mundo como um todo. Precisa aumentar a competitividade no ecossistema que a gente faz parte. É necessário que outras empresas queiram fazer um benchmarking para entender o que está acontecendo em termos de RH com a gente, enfim, né? Então, assim, é muito mais desafiador do que parece hoje em dia, assim. Desenvolvimento. Precisamos construir os talentos que construirão os negócios de alto valor, atendendo a estratégia da empresa. Então, quando a gente fala de desenvolvimento, de cursos, de capacitações, de oportunidades que a gente vai gerar para os nossos colaboradores, a gente tem que ter uma mentalidade que a gente está construindo talentos e que esses talentos vão construir o negócio e que esse negócio, a ideia é que seja sempre de alto valor, né? Então, como a gente consegue atrelar a estratégia de uma organização com o dia a dia, fomentando o desenvolvimento nos pontos certos, né? E 5, impacto. O RH deve adotar grandes metas e KPIs de pessoas, avançando transformações mais urgentes que elas precisam. Então, gente, já acabou essa história de que o RH é o back-office, sabe? Que o RH é apenas um tirador de pedidos e que fica lá sem nenhuma contribuição com a estratégia, sem ter nenhum objetivo estratégico dentro do mapa, não existe mais. Inclusive, muitas vezes o RH é quem vai ter a maior parte, assim, ou maior interferência dentro dos objetivos como um todo. Porque todos os objetivos que uma empresa vai alcançar, ela vai alcançar por meio dessas pessoas. Então, como o RH consegue avançar essas transformações na urgência que é necessária? Então, assim, eu quis traduzir um pouquinho para vocês, além do que a gente já tinha conversado dos 5 pontos, como isso pode ser traduzido, né, pelo time de pessoas. Então, a gente consegue, né, trazer aqui alguns exemplos práticos em relação às áreas de remuneração, às áreas de processo seletivo. Como é que a gente consegue encaixar esses potenciais dentro dessas áreas? É um pouco que a gente vai conversar mais para frente. Eu vi aqui que a Antonieta perguntou: qual a relação entre inteligência artificial e RH? Gente, assim, essa pergunta, ela é um mar, assim, de possibilidades de resposta. Porque hoje em dia,
a inteligência artificial faz muito parte do RH, mas isso vai depender do nível de maturidade do negócio. Então, assim, se você trabalha numa empresa menor, que não tem tanta poder assim, de investir em softwares de inteligência artificial, vai acabar que você vai fazer isso numa gambiarra assim, de poxa, tentar cruzar dados que você tem, fazer tabelas dinâmicas que trazem um pouquinho mais de dados em relação às pessoas, em relação a turnover, enfim, mais esse sentido. Mas se você escalar para uma empresa gigante, cara, a inteligência artificial está totalmente presente em RH de grandes empresas, assim, desde o processo seletivo até a avaliação de desempenho, até um processo demissional, por exemplo. Gente, hoje em dia, quase tudo dá para rodar com a tecnologia, com a inteligência artificial. Não sei se vocês já participaram de processos seletivos onde vocês fazem testes, né, de fit cultural, teste de lógica, tudo isso é inteligência artificial. É o computador ali, né, o que entende o padrão que a empresa estabeleceu e que cruza a resposta das pessoas com o que a empresa estabeleceu para ver se dá o match para aquela vaga. Tem também software, né, que não são todos, tá, gente? Mas tem software que você grava vídeo, né, aquelas entrevistas por vídeo, assim, 1 minuto que você conversa ali, responde algumas perguntas sobre a vaga. Tem empresas que colocam palavras-chave nesses vídeos para saber se a pessoa passa ou não de etapa. Para que isso? Para que o recrutador, né, a pessoa da seleção, esteja focado somente na parte que mais gera valor, que é ali o relacionamento com o candidato, a comunicação, a entrevista em si, e não só na triagem. Então, assim, a inteligência artificial entrega já a pessoa pronta. E aí a gente consegue fazer uma experiência legal, a gente consegue pensar em capacitação para os gestores e não fica mais só replicando ali o processo. Outro exemplo, cara, tem gente que faz avaliação de desempenho hoje em dia pelo Slack, assim, consegue, através de tudo que a pessoa vai falando ao longo do dia, no ambiente de mensagens instantâneas ali, ver como é que está o desempenho dessa pessoa. Assim, cara, gente, tá anos-luz à frente, assim, sabe? Hoje em dia, a inteligência artificial do RH. A ideia é que a gente consiga prever futuras demissões, a gente talvez de alguma forma, né, entenda o grau de engajamento das pessoas dentro das reuniões e a possibilidade de ela sair, a nota que ela dá em pesquisas de clima e cruzar isso com a possibilidade de promoção ou de demissão. É muita coisa que dá para fazer dentro do RH hoje. Inclusive, esse é um dos maiores desafios do RH. O RH é uma área que, historicamente, lida com muitos dados, né, de pessoas. Como que a gente consegue cruzar todos esses dados para dar as informações gerenciais que a gente precisa? Esse é um grande desafio do RH e é uma das áreas do RH que mais cresce e que mais vai crescer aos próximos 5 anos, que é o People Analytics, né? Então, a gente tem que ter muito olhar para isso. Beleza, gente. Mas e na prática? Quando vocês forem amanhã tentar executar aqui o que a gente está conversando, como é que vocês conseguem colocar em prática tudo aquilo que a gente está conversando, né? Então, eu trouxe uma ideia para vocês meio que de funil, assim, sabe? Usando o direcionador da estratégia do RH no dia a dia de vocês. Então, primeiro, a gente pega o problema, joga aí nesse funil e usa aqueles 5 drivers que são nossa estrela guia para o que é preciso fortalecer daqui para frente. Então, cara, eu estou com um problema sobre retenção de colaboradores. Beleza, você tem esse problema. A partir dos 5 drivers que a gente tem, né? O impacto, o desenvolvimento, a visão de futuro, diversidade, inclusão e autenticidade, como que a gente consegue traduzir esse problema, a solução desse problema, em iniciativas e rotinas? Como é que as ações do dia a dia conseguem materializar esse propósito e esses valores que são os nossos focos? Então, isso é uma coisa que o RH tem que pensar. E no final, o resultado. Quais são os maiores ganhos resultados das iniciativas que aquilo vai trazer para o meio, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo mais tático para vocês entenderem. Então, eu estou aqui com um processo seletivo, eu preciso pensar em um processo seletivo, em aumentar as restrições de um processo seletivo e usar a autenticidade, a diversidade e a inclusão e o impacto para pensar esse processo seletivo.
Então, como é que eu consigo pensar isso? Cara, chegou uma demanda aqui que eu preciso fazer um processo seletivo mais diverso, eu preciso alcançar pelo menos 50% de inscrições de mulheres e 50% de inscrições de homens, para eu poder ter equidade nesse processo seletivo. Eu preciso me posicionar para esse público como uma empresa que tenha a bandeira da equidade de gênero até 2025, que a gente quer que a empresa seja composta por 50% de homens e 50% de mulheres até 2025. Estou trazendo casos que eu já vivi para vocês, tá, gente? Não estou tirando da minha cabeça, não. Então, vamos jogar essa demanda aí nesse funil, vamos pensar como as iniciativas e as rotinas do processo seletivo podem traduzir esses drivers que a gente está priorizando aí, que façam parte. Então, cara, como é que eu consigo fazer um processo seletivo mais inclusivo? Aonde eu vou buscar esses candidatos desse perfil que eu quero? Qual vai ser o canal que eu vou me comunicar com ele? Esse canal, ele vai ter acesso para todo mundo? Ou é melhor eu estar em outro canal também para acessar os que eu não vou conseguir de maneira online, por exemplo? Qual é o tipo de etapa desse processo seletivo que eu posso ter para garantir que essas pessoas estão vindo com um perfil diverso? Enfim, algumas perguntas que podem ter aí no caminho. E como resultado, a gente tem uma cultura organizacional mais forte, uma marca empregadora que vai estar, né, se fortalecendo e o impacto tangível e intangível em relação ao mundo mesmo, né, que a gente faz parte. Então, quando a gente tem esses drivers dentro dessas rotinas que a gente quer criar, a gente acaba conseguindo impactar o mundo de uma maneira muito direta. E quando a gente trabalha no RH, a gente impacta o mundo o tempo todo, assim, a gente está lidando com pessoas que têm famílias, pessoas que têm sonhos, que fazem parte de um todo e, assim, que acabam tendo um trabalho para outras pessoas. Então, assim, a gente a todo momento está impactando muito mais pessoas do que a gente imagina, né? Então, eu queria perguntar aí para vocês, o que vocês viram rolar nesses últimos tempos e acham que devem continuar? Tipo assim, exemplos de cases que vocês viram que traduzem um pouquinho o que a gente conversou aqui. Um momento aqui de bater um papo com vocês. Vocês viram algumas empresas com foco em impacto, com foco em diversidade e inclusão, com foco em autenticidade? Ou, assim, o contrário, tudo que a empresa não deve fazer considerando esses pontos? Quais são os cases que vocês já viram e que vocês acham que são muito importantes para o todo? Me conta, vamos conversar um pouco, eu estou falando muito sozinha. Não me deixem no vácuo, gente. O que eu vi de exemplo mesmo foi a questão da... O que eu vi de exemplo, não sei se seria um exemplo bom ou ruim, mas o que eu vi que eu acho que ilustra um pouco, até aquela questão que você estava dizendo, é a questão da caça, né? Do concurso da caça. Concurso da Caixa? É, Qual é? Eu não vi esse. o concurso da caça que abriu 1.000 vagas para a PCD. Ah, sim, muito legal. Boa. Quem mais, gente? Esse eu não sabia, esse é novo. Algumas pessoas colocando mensagens no chat também. Ai, que massa, esse aqui, Gerações Gerando Falcões. Amei. A missão deles é colocar a pobreza das favelas no museu. Foda. Tá vendo, gente? É muito mais. Tipo, é muito além do trabalho, né? Treino específico de pessoas negras abertas pelo Magalu. Sim, já é a segunda vez que eles fazem isso. Muito legal. Vocês lembram quando teve também uma má colocação da Cristina Junqueira do Nubank, que ela fez um comentário um pouco exclusivo, assim, um pouco ruim em relação à diversidade e inclusão? E como o Nubank contornou isso? Eu acho que é um bom case também. Depois procurem ver sobre isso. Ela deu uma entrevista no Roda Viva e acabou falando, tipo, tendo um comentário preconceituoso. E aí o Nubank teve que dar uma super contornada, assim, e criar realmente... Contornada no sentido de, cara, tipo, que merda, rolou isso, não era para ter esse tipo de discussão, e como agora a gente vai se comprometer a fazer a diversidade e inclusão ser real no Nubank. Muito legal, assim, a forma que eles se comprometeram, a carta aberta de pedido de desculpa, isso pode ser um case legal para vocês olharem.
mandaram a missão de trainee da Ambev para pessoas negras, muito legal. Também está rolando muito esse trainee, em processo seletivo, é muito legal ver essa parte de diversidade e inclusão. Quem mais? Alguém tem mais alguma coisa para dividir? Beleza, então eu vou seguir aqui. Trouxe alguns cases para vocês conhecerem algumas coisas que já estão rolando aí no mundo, que cruzam frentes do RH com esses impactos que a gente trouxe. Então, autenticidade. A Amazon, a Bumble, a Verizon, a Uber, a PepsiCo, a Airbnb, enfim, essas empresas aí, elas combinaram a parte de atração de pessoas e de cuidado com pessoas com a autenticidade. Então, pegaram problemas de atração, de people attraction e de people care. Então, elas pegaram essas frentes, esses dois problemas que elas precisavam e cruzaram a autenticidade para poder criar uma solução de benefícios cada vez mais personalizáveis. Então, com o intuito de tornar a vida do colaborador menos estressante, algumas empresas ofereceram um período de folgas remuneradas para aliviar o estresse e o esgotamento causado pelo trabalho. Além disso, também eles têm disponibilidade de cuidadores para crianças e idosos em períodos comerciais. Então, cara, às vezes as pessoas ficam muito estressadas porque elas saem para trabalhar e os filhos estão em casa, a família está em casa e elas são as pessoas que cuidam. Então, assim, as empresas têm feito esses benefícios personalizados. Caso você queira cuidadores para os seus filhos ou idosos, ou queira levar os seus filhos para a empresa, tem creche e tal, isso é muito legal. Incentivo financeiro para adoção de animais, por exemplo, também são empresas que estão, cara, é importante para mim, para a empresa isso, e a gente vai incentivar os nossos colaboradores, se eles quiserem ajudar a tirar animais da rua e também terem companhia no seu home office, né? Já que hoje muita gente morava sozinho e passou por esse home office sozinho, algumas empresas deram essa assistência de doação de animal para fazer companhia. Muito legal. E assistência de adoção como um todo, né? Como honorários de advogados, custos judiciais e viagens para adoção de crianças mesmo. Então, assim, gente, vocês percebem, tipo, eu fico até arrepiada, porque eu sou muito fã desse assunto, mas vocês percebem como o RH está ganhando força, assim? É o RH que pensa benefício, remuneração na grande parte das empresas. Então, como é que a gente consegue criar esses benefícios? Assim, claro que, gente, é preciso falar do arroz com feijão primeiro, né? Primeiro a gente precisa pensar em salário, num bom vale transporte, num bom vale refeição, enfim. Mas a partir do momento que a gente pode criar um pouco mais, o céu é o limite, assim, sabe? A quinto andar, por exemplo, tem benefício de, tipo, caso a pessoa se separe, né, passe por uma separação, por um divórcio, eles vão e dão auxílio, né, de honorário dos advogados, para a pessoa ter um estresse a menos no dia a dia. E, no fundo, isso facilita o trabalho da própria pessoa, sabe? Então, isso é muito, muito legal. Eu vi que algumas pessoas estão mandando aqui mensagem no chat. Gostei dessa nova tendência de trabalhar 4 dias por semana, assim. O Google mesmo faz isso, gente. Tem o Google pede para as pessoas trabalharem em projetos pessoais delas 1 dia por semana. E muitas vezes esses projetos pessoais se tornam produtos do Google. Então, cara, beleza, gente, o RH é bem bonito, mas no fundo também acaba que a empresa se beneficia disso, né? O que eu acho que não tem problema, acho que é uma via de mão dupla, né? Acho que a gente não precisa romantizar tudo, mas também não precisa criminalizar tudo, né? Mandaram aqui uma pergunta direta para mim sobre estrutura horizontal. Eu acho que a estrutura horizontal está fazendo cada vez mais parte dos novos negócios, né? Então, assim, é uma estrutura de autogestão, uma estrutura onde não é só o cargo que importa. Então, eu acho que isso faz muito a parte dos negócios hoje em dia, porque a partir do momento que a gente enxerga todo mundo, tipo, né, todos os colaboradores como geradores de valor, como pessoas importantes para o negócio como um todo, a gente precisa dar para essas pessoas espaço para elas mesmas executarem a transformação. Hoje em dia, o mundo dos negócios está tão cheio de problemas, de dificuldades, que se a gente não tiver horizontalidade, acaba que os problemas nunca são resolvidos, porque eles sempre vão ficar, né, de maneira burocrática, indo para cima, aí recebe uma aprovação, volta para baixo para execução.
aí muda uma coisinha, será que tá bom agora? Volta para cima. Então, assim, a burocracia de estruturas organizacionais que são muito verticais diminui muito a velocidade, a personalização, a agilidade das empresas. Então, cada vez mais essas estruturas horizontais estão mais em pauta mesmo. Eu não vou conseguir entrar muito nesse ponto, assim, estrutura horizontal dá para a gente falar muito, mas eu não vou entrar muito, senão já desvirtuar um pouquinho da nossa conversa, a gente pode trocar ideia depois. Então, continuando aqui, os cases de RHs que cruzam esses pontos que a gente estava falando, vamos para uma que coloca autenticidade, visão de futuro e desenvolvimento ao mesmo tempo, tá? Combinando questões de atração e de estrutura. Então, o RH pega ali o problema de atração que eles tinham de estrutura organizacional como um todo e coloca esses 3 valores carimbados em uma carreira personalizável. Então, eles usam da autenticidade, visão de futuro e desenvolvimento para trazer uma carreira personalizável a partir de um certo tempo de trabalho. A Olish oferece 2 tipos de carreira. A de líder, onde você gerencia pessoas, e a de carreira de especialista, onde você foca em virar um especialista em determinado assunto dentro da empresa. Então, gente, olha que massa. Tipo assim, essa empresa pegou a visão de que ela trazendo 2 possibilidades de carreira, ela estava sendo autêntica, isso já é comunicado para as pessoas desde o momento da atração, e ela faz com que as pessoas permaneçam mais tempo na empresa por saber que existe essa possibilidade, que elas vão poder escolher, coisa que em outra empresa talvez não, e elas cruzam o desenvolvimento para isso. Então, cara, se eu quero ser líder, eu vou focar meu desenvolvimento em gestão de pessoas, em gestão de processos, projetos, em relacionamento interpessoal, em negociação. Agora, se eu quero ser especialista, cara, eu vou focar no meu desenvolvimento técnico full time. Então, assim, existe toda essa personalização, sabe? Isso é muito, muito, muito legal. E a Olish fez isso de uma maneira super coerente. Outra junção de visão de futuro e desenvolvimento voltado para a atração de pessoas e desenvolvimento de talentos foi a Ambev Tech. A Ambev, né? A Ambev Tech criou o programa de Mulher Pontuada para contratar mulheres para trabalhar com tecnologia e inovação. Então, ou seja, além de querer fortalecer a liderança feminina da empresa e de diminuir, né, um gap que existe entre mulheres em posições de tecnologia, a Ambev se posicionou assim com visão de futuro e desenvolvimento de carreira para toda uma comunidade, né? Então a Ambev fez com que isso acontecesse de maneira muito coerente e resolvendo um problema seu e ajudando um problema do mundo, né? Que são equidade de gênero e diminuição desse gap que existe entre de mulheres na tecnologia. Então, tá vendo? Quando a gente consegue trazer esses drivers nas soluções de gente, como a gente consegue se posicionar no mundo e contribuir para o mundo também de uma forma coerente? Essas 4 empresas aí, elas colocaram a visão de futuro dentro de People Attraction, dentro de People Care e dentro de People Structure e criaram um grande projeto de relevância humana, né? A Adobe criou um papel de diretor de recursos humanos com o papel de... a Adobe combinou o papel, né, de CHRO com o papel de vice-presidente executivo de experiência de clientes e funcionários. Ou seja, não só a Adobe, mas várias outras empresas adotaram medidas de cuidados aos colaboradores, como um diretor médico para auxiliar no bem-estar dos empregados pela empresa. Então, muitas empresas estão criando cargos, né, sobre experiência de clientes e funcionários. Então, cara, o CHRO não olha somente para o RH como um todo, mas pela experiência das pessoas. Eu já vi cargo de diretor de felicidade no trabalho. Eu já vi cargos de diretor, gerente, né? Enfim, o nível gerencial aí que é sentido para a empresa. Gerente de qualidade de vida no trabalho, gerente de saúde mental, gerente de desenvolvimento humano organizacional. Então, assim, gente, hoje em dia, até a própria estrutura da empresa como um todo, o organograma dela mostra quais são os focos dessa empresa em relação às pessoas.
Então, quando eu digo que hoje em dia a gente consegue escolher as empresas muito melhor, assim, tipo, traduzindo, olhando para como elas rodam, né, para poder ver o que bate mais com a gente, realmente isso é até na estrutura organizacional. Eu já fiz entrevista em empresa que eu perguntava, como é que é o formato do RH de vocês? E aí eles falavam assim, a gente tem 2 pessoas e é isso. Tipo assim, gente, que empresa é essa que tipo, tem, sei lá, 300 colaboradores e duas pessoas no RH sem nenhum papel definido? Tipo, qual é o cuidado que essa empresa tem, né? Então, assim, com as suas pessoas. Então, tudo hoje em dia é uma grande geração de valor para a gente poder decidir em quais oportunidades a gente quer entrar. People Development. Então, como cruzar, né, essa parte de desenvolvimento de talentos com o desenvolvimento como um todo? A OENC criou o conhecimento divertido, né? Então, a empresa brasileira do setor de suinocultura desenvolveu o aplicativo OENC, um jogo de perguntas e respostas sobre suinocultura, onde é possível aprender de uma forma lúdica e interativa sobre manejo, nutrição, sanidade e genética. O aplicativo foi pensado especialmente para os colaboradores das granjas que acompanham a marca, mas fez sucesso entre os clientes e outros produtores do setor, fez com que o aplicativo fosse baixado por mais de 3.000 pessoas. Olha isso, gente, pô. Gamificação já é uma coisa que está super em alta no mundo, assim, né? Seja em faculdade, seja em cursos, em organizações, enfim. Hoje a gente consegue combinar o aprendizado de uma maneira muito legal, assim. Muitas empresas também estão criando perfis no TikTok, né, para deixar o conhecimento realmente bem mais divertido, contar a história de uma maneira rápida, num storytelling leve. Então, tem empresa que conta lá um pouco mais sobre ela, né, no TikTok para os externos, e tem empresa que faz um TikTok para interno, onde a galera, cara, brinca, conta um pouco mais sobre as áreas, sobre o seu dia a dia. Tem muita possibilidade hoje em dia dentro do mundo do RH e do mundo organizacional. E aí, gente, eu trouxe aqui, né, várias inspirações, vários pontos para vocês. E eu queria que a gente usasse, né, do nome desse workshop, né, que o workshop envolve mão na massa. Então, eu queria que a gente preparasse, assim, vivesse 20 minutinhos de construção conjunta para depois a gente trocar um pouco mais sobre isso. E aí a minha ideia é fazer com que vocês peguem essas 5 frentes. Então, cara, vocês já entendem sobre esses potenciais e como isso se cruza com a realidade do RH como um todo, né? Então, a gente trocou bastante sobre isso. E aí eu queria que vocês escolhessem pelo menos 2 frentes dessas aqui. Então, cara, eu quero combinar autenticidade, diversidade e inclusão, ou diversidade, inclusão e desenvolvimento, visão de futuro e impacto, sei lá. Vocês podem escolher 2 frentes, pelo menos, ou se vocês quiserem trabalhar com todos, pode ser, e pensar em um problema de negócio, um problema de RH que vocês já passaram, ou que vocês já viram alguém passar, e como isso poderia ser traduzido para uma cultura, uma marca empregadora que se preocupa com essas 5 frentes de potenciais essenciais dentro do RH. Então, a ideia é que a gente se divida em grupos. Então, vou pedir para quem me ajudar a dividir a gente em grupos de mais ou menos 5 pessoas, e aí quem tiver um case que já passou, né, sobre alguma dificuldade, algum problema, manda aqui para a gente poder discutir sobre isso. O que vocês acham? Vocês topam, gente? Para depois a gente falar um pouco mais sobre isso? Se a gente for dividir as salas, então ficariam 14 salas com 5 pessoas. E aí seriam aleatoriamente escolhidas para... Perfeito. Então, vamos começar, eu vou criar aqui. Tá bom. Pode ser, gente, que fique um pouquinho menos de pessoas, porque se eu entrar em alguma sala ou os organizadores entrarem, a gente vai ter que sair. Mas aí vocês fazem com as pessoas que estiverem. É um papo bem simples mesmo. Eu vou entrando em algumas salas ao longo do período para ajudar vocês, se der tempo. E eu vou avisando também o tempo aqui para vocês no chat e depois a gente volta. Beleza. Para quem nunca mudou de sala, vai aparecer automaticamente aí para vocês, então eu vou começar aqui. Então é só esperar mesmo. Vou criar aqui.
Vamos lá, gente, eu vou fazer vocês conversarem aí. As pessoas que estão nessa sala receberam o convite para entrar em alguma sala? Ou só estão esperando mesmo? Acho que pode ser uma galera que meio que abandonou, Ah, sim. não viu, assim, sabe? Ou que, enfim, a gente pode esperar. Uhum. Você pensou em 14 minutos? Eu não lembro o tempo que era. Eu pensei em 20. 20? Beleza. Vamos ver se só dá uma olhadinha nas breakout rooms se tem alguém sozinho. Acho que não, né? Então, uma com duas. Ah, duas. Uma com Perfeito, tá. nenhuma. Ninguém entrou. Que foi a que eu fui até, né? Ó, a Karine estava sozinha. Coloca ela em alguma outra Karina. sala. Karina, deixa eu encontrar. Vamos lá, gente. Não tô encontrando o nome dela. Aqui. Deixa eu colocar nessa de duas. Pronto. Gabi, aparece para você a configuração para organizar as salas ou só para mim mesmo? Acho Ou que para aparece para mim também. Acabei de ver. acabar as divisões das salas, Aham. Ah, tá. Sim. Qualquer coisa eu posso deixar pra você quando, Tá bom. quando você achar Beleza. que pode fechar. Ok. Tá bom.
Gabi, se você estiver ouvindo, se conseguir falar o tema da discussão, recapitular, acho que tem pessoas que gostariam de ouvir mais uma vez qual o objetivo da discussão. Tá, aí eu mando mensagem aqui para todo mundo, né? Pode ser, porque acho que eles não vão escutar nas outras. Ô, gente, não precisa gravar, não. Ô, mocinha, lembra pra gente o que que tem que fazer? Sim, a Gabi, ela mandou uma mensagem para vocês discutirem sobre a importância do RH. Vou pedir para ela entrar aqui, mas é mais para vocês discutirem um pouco o papel do RH na atualidade. Ah, tá. Entendi. Mas tinha que fazer uma. Atividade, né? Só um momento. Mas por enquanto podem ir falando o que vocês acharam da palestra, suas opiniões. Gabi, o grupo 5 e o grupo 12, se não me engano, pediram uma ajuda para eles conseguirem falar, discutir. Aí, Tá, eu se vou você entrar lá. conseguir lá, 5 e 12, né? isso. Só que eu não tá aparecendo mais para mim a breakout rooms. Ah, agora apareceu. 5 e 12, eu vou lá. Tá, beleza.
Oi, gente, voltamos, aí estamos de volta. Alguns grupos tiveram um pouco de dificuldade em relação à dinâmica. Desculpa se eu não fui tão clara. A ideia realmente era só a gente trocar uma ideia, começar a exercitar, né, esse pensamento ali voltado para o pensamento do RH, o pensamento de acordo com aqueles 5 drivers que a gente tinha combinado. E aí a gente discutiu um pouquinho sobre isso depois. Quem quer dividir sobre o que vocês falaram no grupo e como isso se adequa em relação aos pontos que a gente já tinha falado? Vou precisar que a gente divida juntos, assim, não preciso que vocês me ajudem. Como é que foi, gente? O que vocês dividiram? O que vocês perceberam aparecendo dos 5 drivers ou o que faltou aparecer? Bom dia, gente. Aqui é o Thiago. Eu vou aproveitar para começar a falar do nosso caso. O meu grupo era eu, Ana Paula, se não me engano, e Esther, né? Uhum. E eu vou contar um pouco de um caso que eu passei em uma empresa, que no caso ela era uma empresa pequena, uma empresa mais familiar, e ela não tinha uma estrutura de RH assim consolidada, né? Ela era muito informal, era tudo na base da informalidade, então eram parentes que eram contratados, então eram geralmente pessoas de confiança, assim, das pessoas dentro da organização. Então, no meu caso, a gente não tinha uma estrutura de RH. Acabei entrando nessa empresa porque o dono da empresa, ela contratou um professor da UNB que precisava de algum estagiário para auxiliar ele na gestão, né, da empresa, e eu meio que entrei nessa, né? E a gente descobriu que não tinha nenhuma estrutura de RH, e o problema que a gente pontuou, né, como a falta, né, de um driver seria de visão de futuro e até mesmo uma visão de desenvolvimento, porque não existia a ideia de capacitação, a ideia de desenvolvimento dos funcionários dentro da organização. Então esse era um ponto negativo, né, que a gente identificou, e também de visão de futuro, porque a empresa não tinha a visão, a, as metas bem definidas para querer crescer, né, para ter para expandir assim o negócio, sabe? Então esse foi o caso que eu experienciei e resolvi compartilhar com vocês, né? Perfeito, concordo com os pontos que você trouxe. E eu acho que isso é muito normal também. Acho que esses drivers vão estar cada vez mais presentes em maiores empresas, mas que dá para a gente, enquanto profissional de RH, ter essa mentalidade quando a gente entrar em empresas menores também. Ó, mandaram aqui no chat. A gente chegou à conclusão da necessidade de autenticidade e visão de longo prazo de uma pequena empresa de mercado, no qual ela não tinha nenhuma característica própria, só imitava as demais à sua volta, também não tinha nenhuma visão de longo prazo, só reagiu ao ambiente, e é o que acontecia no momento. Eles pensaram, né, que pelo menos usar a autenticidade para mostrar algo diferencial, como a palestrante disse, mostrar que tem algum impacto, fazer algo positivo para a sociedade, até mesmo contribuindo com a comunidade local. Legal. Quem mais, gente, quer dividir algo com a gente? Bom dia. Bom dia, Vitor. Meu grupo, que era eu, a Jussara, o Igor e a Adriana, eu relatei um caso de uma entrevista que eu fiz para um trabalho acadêmico, e o entrevistado ele era um recém-contratado de uma multinacional, onde ele falou que nos primeiros meses ele não se adaptou à função, não se adequou, né? E aí não estava rendendo para a empresa, não tava feliz. E aí com o supervisor, né, dele viu, que eu não sei se era exatamente do RH, mas o supervisor viu e acabou realocando ele de função. E aí, depois disso, era uma empresa de consultoria e auditoria, e na auditoria ele passou a
ter bons rendimentos, né? Melhorou o desempenho. Então, acho que a empresa fez certo nisso, porque aí meu grupo ligou, né? Os pilares. A gente viu que a empresa teve uma visão de futuro por não ter descartado o funcionário e teve um impacto também, no sentido de ter realocado ele de função e, com isso, atualmente, ele está gerando resultados positivos para a empresa, além de estar satisfeito no atual posto dentro da empresa, né? É isso. Muito massa. Legal, gente. Eu acho que a ideia era essa, assim. Eu acho que a grande provocação que eu queria trazer para vocês nesse papo é como que o mundo mudou e como isso tem impactado, né, o olhar dentro do RH em relação às coisas que a gente precisa olhar. Eu acho que outro ponto também que eu queria trazer, e até essas discussões, né, em grupos menores, eu sei que não é o que todo mundo gosta, que a galera costuma fugir um pouco de dinâmica, mas o que eu queria trazer nessas discussões menores era justamente depois que a gente discutisse, a gente percebesse que tem como ter vários graus, né, desse impacto assim, do RH quando a gente usa esses drivers, né? Dá para ser tanto um programa que vai contratar milhares de pessoas em tanto tempo e que vai resolver uma questão de diversidade, quanto pode ser isso, né? Que o Vitor trouxe, de uma pessoa que, cara, não estava muito feliz numa posição e que a empresa tem visão de futuro, não quer perder aquele talento e consegue trazer a carreira de uma maneira autêntica, de uma maneira que preze pelo desenvolvimento dessa pessoa e tudo mais. Então, basicamente, eu acho que essa era a ideia. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido para vocês. Eu estou super disponível, caso vocês queiram conversar um pouquinho mais sobre algum outro assunto ou sobre o RH como um todo. Meu LinkedIn é Gabriela Vilar, normal. Na divulgação lá da Semana Acadêmica também tem meu Instagram, caso vocês precisam falar comigo. E eu vou deixar meu e-mail aqui no chat também, caso vocês queiram em algum momento trocar alguma ideia. Mas eu queria só agradecer mesmo pela oportunidade de vir falar. Eu me sinto muito lisonjeada em estar trocando um pouco dessas ideias com vocês. Tenho muito orgulho da UNB ter sido minha casa, do Departamento de Administração ter me ensinado tanto. E espero que a gente se encontre aí no mercado de trabalho, na vida. Desejo muito sucesso para todos vocês. E aí, sim, a ideia é que realmente acabe o papo agora. A Kemi, que eu estou vendo você mandando mensagem aqui, eu já falei todos os pontos, acho que a gente pode encerrar um pouquinho mais cedo. Queria agradecer a todo mundo mesmo sobre isso. E se vocês precisarem de qualquer coisa, eu estou super à disposição. E, gente, assim, se vocês quiserem abrir a câmera para eu tirar uma fotinha e eu postar no meu LinkedIn, ia ser super incrível para mim. Porque eu estou realizando um sonho de estar falando aqui na Semana Acadêmica de Administração. Mas só se vocês quiserem abrir. Eu tentei abrir e não consegui. Ah, não A dá para câmera. abrir? Acho que agora vai conseguir. Desabilitei aqui a função do vídeo, que a gente desabilita Ah, desculpa. Não sabia. durante a Tentei reunião. abrir de novo, não consegui. Entendeu? Ah, então deixa, tudo bem, não tem problema não. Que agora dá isso, ó, foi. Ah, agora foi. Obrigada, gente. Sério, vocês vão realizar meu sonho aí. Eu vou marcar vocês. Ai, gente, vocês são... Tinha que deixar a câmera aberta sempre. Olha, o pessoal mais simpático, feliz. Eu ia ter conseguido me sentir mais presente aqui no momento com vocês. Que agora eu só lembrei que talvez a gente não poderia publicar por causa do consentimento, sabe? Aquele termo de imagem. Sim, mas o pessoal tá escolhendo abrir aqui. Uhum. Ah, então, beleza. Então, só bem, deixando né? registrado aqui que quem abriu quem está com quiser, consentimento. tá concordando. Se não quiser, não tem então problema. fica à vontade. Isso. Então tá, eu vou tirar aqui rapidinho para a gente não aumentar muito tempo. Muito obrigada, gente. Sorriam. Pronto. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Quem quiser fechar, pode fechar. Obrigada mesmo. Peço desculpa aí, qualquer coisa. Espero que vocês tenham gostado.
Muito obrigada, Gabi. Então, vou fazer aqui o encerramento da nossa reunião. Finalizamos o workshop O Mundo Mudou, o papel do RH também, e como se preparar para esse novo contexto. Agradecemos a participação da ministrante Gabriela Vilar na 9ª Semana Acadêmica de Administração. Informamos que as declarações serão enviadas por e-mail e também estarão disponíveis nos seus ingressos no Simpla em até 24 horas para aqueles que permaneceram 75% do tempo do workshop. E também lembramos que mais tarde teremos mais atividades da Semana Acadêmica e um convite para participarem da nossa campanha de solidariedade. Nessa edição, a instituição beneficiada será a Ampare. Estamos aceitando doações de cestas básicas, alimentos não perecíveis e fraldas geriátricas MG. Então, ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha e agradecemos aos nossos patrocinadores Bar Valento, Fazenda e Fazenda Malunga. Então, desde já vou encerrando aqui a gravação e muito obrigada pela participação no nosso evento.